E aí, aqui é o Rei Li, então vamos agora continuar a leitura da nossa Constituição, lendo o artigo 7º. O artigo 7º da Constituição diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então é importante a gente observar aqui do caput do artigo 7º o além de outros. Esse rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais aqui não é taxativo não, ok? Não são só esses direitos aqui, são outros também, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então esse aqui é um rol exemplificativo, e o STF já julgou isso aqui em uma decisão bastante importante. Então, inciso 1, relação de emprego, protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então o que eu marquei de importante aqui nesse artigo é a lei complementar, que precisa de lei complementar para regular essa despedida arbitrária ou sem justa causa, a proteção contra a despedida sem justa causa, né? E a previsão de indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, ok? Seguro-desemprego. Fundo de garantia do tempo de serviço, é o inciso 3. Inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. E o que é importante aqui, além da gente olhar esse inciso 4 aqui, tem tanta coisa prevista aqui dentro que não cabe no salário mínimo, né? Mas o importante para concursos é a gente notar que ele tem que ser fixado em lei, não precisa de lei complementar aqui não, diferente ali de cima, da proteção contra despedida arbitrária sem justa causa, que precisa de lei complementar, o salário mínimo não. O salário mínimo pode ser fixado em lei ordinária, lei comum. E é vedada a sua vinculação para qualquer fim. O STF julga isso aqui toda hora tem algum benefício que foi vinculado ao salário mínimo, não pode. Algum salário de alguma carreira que está vinculado ao salário mínimo, não pode. Porque isso causaria o aumento em cascata. Se aumentasse o salário mínimo, iria aumentar várias outras carreiras, outros salários, outras previsões que teriam uma pressão para não se aumentar salário mínimo. Então, o salário mínimo não pode ser vinculado para nada, justamente para isso aqui, para evitar os aumentos em cascata. Porque os aumentos de outros cargos, outras carreiras, principalmente carreiras públicas, precisa de lei específica, beleza? E iniciativa do chefe do Poder Executivo. Aqui no aumento do salário mínimo é a fixação por lei e vedada a sua vinculação. Essas são as normas específicas do salário mínimo. Inciso 5. Piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, o piso salarial, a gente teve recentemente a fixação de piso salarial para enfermeiros, né? Enfermeiros, pessoal da área de saúde. Proporcional a quê? A extensão, qual é o tempo daquele trabalho, quantas horas aquela pessoa trabalha por dia, e a complexidade, qual é a dificuldade daquele trabalho. Então, o piso salarial tem que considerar isso, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Deixa aí o seu gostei, deixa o seu like, deixa aqui embaixo seus comentários, que eu gosto bastante de ler e respondo todos, porque só assim eu tenho como saber se você está gostando desse conteúdo. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o salário do trabalhador é irredutível, não pode diminuir, salvo convenção ou acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, aqueles da remuneração variável também tem que ter um salário que não pode ser inferior ao mínimo. Inciso 8. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 13º, um valor, aquele também chamado de gratificação natalina, 13º. E ele tem que ser tem que ter como base a remuneração integral ou o valor da aposentadoria. Isso é importante também. Qual é a base do 13º salário? Se perguntarem, você já sabe. Remuneração integral ou valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, quem trabalha à noite tem que ganhar mais do que quem faz a mesma atividade de dia. Noturno é superior ao diurno. Inciso 10.
proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então aqui tem um importante inciso da Constituição, que é um mandado de criminalização. A Constituição determina que vai ser crime. A gente vê que quem determina que são os crimes, quais são os crimes, são as leis, né? O Código Penal tem um monte de crimes lá dentro. Mas a Constituição aqui determina alguns crimes. Um deles é a retenção dolosa do salário. Retenção dolosa do salário, a Constituição determinou que será um crime. Crime, beleza? É um mandado de criminalização. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então isso aqui tem que ter uma definição em lei, conforme definido em lei. É uma norma de eficácia limitada da Constituição. Precisa de lei para regulamentar isso aqui, para dar esse direito de participação de gestão na empresa. Excepcionalmente, ok? Não é obrigatoriamente, não. A participação de gestão na empresa é excepcionalmente. Salário família pago em razão de dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Então aqui a gente tem a norma sobre o salário família. Salário família. Vai ser pago em razão de quem? Do dependente do trabalhador de baixa renda. Salário família não é para todo mundo, só para o trabalhador de baixa renda e se ele estiver dependente. Aí ele recebe salário família. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso aqui é importante também, é a clássica regra de 8 horas diárias ou 44 semanais. 8 horas diárias ou 44 semanais, bastante importante a gente saber e memorizar isso. Facultado o quê? A compensação de horários e redução de jornada. Então aquele banco de horas, compensação, isso aqui está autorizado na Constituição, mediante o quê? Acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, jornada de 6 horas. Jornada de 6 horas para quem? Para quem trabalha em revezamento, turno ininterrupto de revezamento. Sai um turno, entra outro turno, sai um turno, entra outro turno. Não tem aquele descanso para almoço. Então, a jornada aqui é de 6 horas. Salvo o quê? Negociação coletiva. Negociação coletiva é um gênero de acordo ou convenção coletiva. O acordo ou convenção são espécies, negociação coletiva é um gênero, ok? Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Aqui, isso aqui é clássico, pegadinha de prova. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos? Não, não é obrigatoriamente, preferencialmente. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Então, a gente está falando aqui da hora extra, serviço extraordinário, hora extra. Então, a remuneração de hora extra do serviço extraordinário tem que ser superior, no mínimo, 50% do normal, da hora normal. Então, você ficou além do período que deveria ter ficado, você recebe hora extra e aquela hora que você ficou a mais vai valer, no mínimo, 50% a mais do que a sua hora normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Então, as férias, né? Ao entrar de férias, você recebe esse terço de férias. Pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Então, pelo menos 1/3, ok? Se tiver na prova lá, mínimo, no máximo 1/3 a mais, no máximo não. Pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Inciso 18. Licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Esse prazo aqui tem que ser memorizado, por isso que eu transformei num flashcard aqui, ó, 120 dias. Então, qual é a duração da licença a gestante? 120 dias, 120 dias. Não confunda com a estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante, que ela não pode ser mandada embora, lembra? Ela é até 5 meses após o parto, até 5 meses após o parto. Isso aqui é a licença a gestante, que é de 120 dias, são coisas diferentes. Então, a gente tem que fazer essa associação diferenciando uma da outra. Estabilidade é uma coisa, licença gestante é outra, ok? Inciso 19, licença paternidade, nos termos fixados em lei. Esse aqui é o debate atual da jurisprudência brasileira, licença paternidade. Por quê? Porque ele fala que nos termos fixados em lei, ok?
Então, a licença paternidade é uma norma de eficácia limitada. Ela é garantida aqui, mas precisa de uma lei para dizer. Só que no ADCT, lá no ADCT, existe uma norma que diz que enquanto não vier a lei que regulamenta esse inciso aqui da licença paternidade, ela vai ser de 5 dias, apenas 5 dias. Então 5 dias não dá para nada, né? Não dá para ficar com o filho, não dá para cuidar do filho da forma como deveria cuidar o pai. Então, o STF julgou que existe uma mora legislativa em regulamentar esse inciso da licença paternidade e deu para o Congresso Nacional 18 meses para ele regulamentar esse inciso aqui. Então tem que sair essa lei em 18 meses. Foi um julgado recente do STF, acho que no final de 2023, e disse que o Congresso tem que regulamentar esse inciso, tem que emitir essa lei em 18 meses. Senão, ele mesmo, o STF, vai regulamentar esse inciso para quem precisar da licença paternidade. Atualmente, o que está valendo é a norma do ADCT de 5 dias para licença paternidade, ok? Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então a gente vai ver que vários direitos sociais têm sempre isso, nos termos da lei, na forma da lei. São normas de eficácia limitada, né? Justamente o Constituinte garante esse direito, mas diz que precisa de uma lei para regulamentar isso. Então aqui a gente tem a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. A gente tem alguns previstos na CLT, mas é a lei que regulamenta esse inciso. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, duas coisas aqui importantes para a gente anotar. O mínimo do aviso prévio proporcional é de 30 dias, e a lei precisa de regulamentar, não precisa de lei complementar. Lei simples, lei comum, lei ordinária. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então essas três aqui, norma de saúde, higiene e segurança, é o que vai considerar para a redução de riscos inerentes ao trabalho. E precisa memorizar saúde, higiene e segurança daqui. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Então, quais são os 3 adicionais previstos aqui na Constituição? Adicional de penosidade, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Atividades penosas, insalubres ou perigosas. E na forma da lei, como os outros incisos também. Inciso 24. Aposentadoria. Aposentadoria é um direito social garantido pela Constituição. Então, se vier na sua prova, aposentadoria é garantida expressamente na Constituição? Sim, é garantido sim. Está aqui, no inciso 24. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Então, o importante aqui é a gente saber essa idade, que sempre é cobrada em prova. Isso cai pra caramba. Até que idade a criança tem direito a creches e pré-escolas? Desde o nascimento até 5 anos de idade. Nascimento até 5 anos de idade. Nascimento até 5 anos de idade. Memoriza isso, que é importante. E a assistência aqui, gratuita, ok? Aos filhos e dependentes do trabalhador. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, garantia das convenções e acordos coletivos, né? Convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. Então isso aqui está cada vez mais em voga, cada vez mais importante, principalmente agora com a inteligência artificial sendo usada para substituir várias carreiras, vários trabalhos. Tem uma norma na Constituição dizendo que o trabalho tem que ser protegido contra a automação. E na forma da lei. Na forma da lei já é aquela clássica norma de eficácia limitada, né? Mas existe essa previsão. Inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, importantes considerações aqui sobre esse inciso. O seguro contra acidente de trabalho é a cargo do empregador, não é a cargo de outra pessoa, não. É a cargo da seguradora, a cargo de, sei lá, do contratado, não, do empregador. Sem excluir o quê? A indenização que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Não, aqui se colocar dolo ou culpa grave, não. Só dolo ou culpa comum, culpa simples.
Inciso 29. Ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então essa aqui é a clássica prescrição trabalhista. Então, da extinção do contrato de trabalho, terminou o contrato de trabalho, ele tem 2 anos. A partir dali começa a contar 2 anos para ele entrar com a ação. Entrando com a ação, ele pode pedir 5 anos para trás. 5 anos para trás do quê? Da extinção do contrato de trabalho? Não, da ação. São 5 anos para trás a partir da ação. Então essa é a prescrição trabalhista, bastante importante aqui também, do inciso 29. Inciso 30. Proibição de diferenças de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aqui eu marquei, importante memorizar, sexo, idade, cor e estado civil, que não pode discriminar. Não pode discriminar e fazer diferença de salário quanto a essas características aqui da pessoa. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão ao trabalhador portador de deficiência. Então, a gente não usa mais essa expressão, né? Portador de deficiência. Agora é pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência não pode ser discriminada quanto a salário, critério de admissão, nada disso. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Então não pode distinguir trabalho manual, técnico ou intelectual. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Isso aqui é uma norma bastante importante também da Constituição, sempre cai nas provas e concursos. Essas idades, 14, 16 e 18, precisam ser memorizadas. A partir de 14 anos, então, ele pode trabalhar como aprendiz. A partir de 14 anos pode ser aprendiz. A partir de 16, ele pode ter contrato de trabalho, pode trabalhar. Antes, ele só podia ser aprendiz, certo? Agora, com 16, ele pode ter contrato de trabalho, pode trabalhar. Só que não em qualquer trabalho. Não pode ser trabalho noturno, perigoso e nem insalubre. E a partir dos 18 anos, está liberado, pode trabalhar em qualquer trabalho, mesmo no noturno, perigoso e insalubre. Então essas 3 idades, 14, 16 e 18, precisam ser bem consolidadas na nossa memória. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então isso aqui, essa igualdade de direito entre o permanente e o avulso também é garantido na Constituição. Como a gente viu, o artigo 7º traz os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o seu parágrafo único fala dos direitos que se aplicam aos empregados domésticos, ao empregado doméstico e à empregada doméstica. Então, quais são? São os incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E atendidas as condições estabelecidas em lei, e observada a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28. Eu marquei aqui quais são eles. Então, vamos ver, empregados domésticos, que está em amarelo, são os que têm que observar a peculiaridade. Relação de trabalho protegida, seguro-desemprego, o fundo de garantia, o trabalho noturno, superior ao diurno, o salário família, a assistência gratuita aos filhos dependentes, o seguro contra acidentes de trabalho. E os que são garantidos automaticamente aos empregados domésticos são salário mínimo, irredutibilidade do salário, garantia de salário inferior ao mínimo para o variável, 13º, proibição, o crime, a retenção dolosa do salário, a compensação coletiva, em acordo com a convenção coletiva, compensação ou redução da jornada de trabalho, o repouso semanal remunerado, o serviço extraordinário, as férias anuais remuneradas, a licença gestante, licença paternidade, o aviso prévio, a redução dos riscos, a aposentadoria e as convenções e acordos ou coletivos. E a proibição de diferença de salários, a proibição de discriminação do deficiente e as regras de trabalho dos menores de 18 anos. Beleza? Então, esses são os direitos que se aplicam aos trabalhadores domésticos. Importante a gente saber isso aqui, ter pelo menos uma noção. Então, continua lendo comigo a Constituição nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Te vejo lá, hein?